Olá, olá, boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que você estiver vendo. Bem-vindos ao Livro Cast. A gente vai apresentar, no podcast de hoje, dos alunos do Colégio Universo, Beatriz. Miguel Araújo. Júlia Libonato. Lindos. A gente vai falar sobre o livro O Crime do Padre Amaro, um dos clássicos brasileiros de Eça de Queiroz, que... Enfim, muitas críticas de hipocrisia do clero, tudo, assim, altas críticas. Começar primeiro com a história, né? Falar um pouquinho aqui da história do livro, que é, né, como o nome do livro já diz, né? Tá um pouquinho na cara, que é sobre o Vamos crime falar do sobre padre os crimes dele. do crime do Padre Amaro, né? Não foram poucos, por sinal. Não foram poucos. O nome E tá aí, errado, deveria estar vamos ali, ó, um plural. Vamos focar aqui só só nos creminhos assim mais básicos, assim, né? Padre Amaro, né, que era um padre que se mudou para a cidade de Léria e, né, começou a pegar a Amélia, que era uma mulher que tinha lá, e acabou engravidando a Amélia. A Amélia morreu no parto. Depois teve o filho e ele deu o filho lá, né, que acabou morrendo. Diretamente culpado pelo crime de assassinato à mãe do filho dele e ao filho dele. Os maiores crimes deles, né? Isso é o que a gente sabe. Que a história conta pra gente, assim, a maior trama que tem da história dele. Que ele vai, fica com a Amélia, aí faz um inferno na vida da coitada, tadinha. É sobre isso, temos que falar sobre. Ele vai, conquista a menina que ainda fica naquele lenga-lenga. Estava noivada. Tinha noivo. Exato. Ela tinha um noivo, por sinal. Desde o momento que eles se conheceram, no caso, o noivo e o Padre Amaro, eles já tinham uma certa rivalidade. Estavam ali já, assim, ó. Assim, aquela guerra ideológica. Exato. Mesmo que inconscientemente, o Padre Amaro já tinha um certo... Já não gostava muito do cara, né? Por que será? Via como uma ameaça. Ele já tinha esses pensamentos mal intencionados. Não muito ético segundo sua doutrina Exatamente. católica. Não era muito de boa índole. O que ele deveria ser de boa índole, já que ele estava Não era na muito igreja. certo Por com ser o padre, né? Por ser um padre. É muito legal isso. Na verdade, o livro conta que na infância do Padre Amaro, ele conviveu com várias mulheres, né? Porque ele era órfão. Então, quem acabou criando ele foi a patroa dos pais, Marquesa de Alegos. Aí, ela viajava muito, essa marquesa. Então, ela deixava ele com as empregadas da casa. Porque ela era rica, então ela tinha muitas empregadas. Ela podia, né? Quem pode, pode. Quem pode, que não pode, sacode, velho. Exato. Aí, essas empregadas, elas acabavam criando o menino de uma maneira... Completamente Um ambiente errada, né? de... Uma criança. Exato. Um ambiente de libertinagem. Eles acabavam não percebendo que era um menino, uma criança, e acontecia deles muitas vezes seminus na frente do menino. Ele achava isso super normal. Legal, porque o autor, ele... Já mostra, né, desde o começo de que isso vai afetar ele mais pra frente, que Exato. não é... Dá uma crítica de como a criação pode afetar, assim, dá muita liberdade. Se você acaba, tipo, dando coisas erradas pra uma criança, ela vai aprender aquilo, vai ver como normal. Como No subconsciente da criança. E aí, quando ele chega na igreja, ele fica tipo, o que tá rolando aqui? Exato. Como assim? Em vários momentos do livro, ele acaba dando essas dicas. O que vai acontecer futuramente, né? Mas aí ele chega na casa da Santa Joaneira, que é a mãe da Amélia, né? Que ele tá, como ele se mudou pra lá, ele não tinha nenhum lugar pra ficar. Aí ele ficou na casa da Santa Joaneira e da Amélia. Chegou lá, num certo dia, tava lá o professor dele de ética e moral da igreja, né? Que era o Cônego Dias. Chegou lá e pegou o Cônego Dias e a mãe da Amélia, a Santa Joaneira, no ato lá, né? Ele chegou, ele já tava com certos pensamentos na cabeça dele de falar, É importante porque eu não lembrar. posso. Exato, Né? é importante a gente lembrar que no começo, quando ele conheceu a Amélia, ele já tinha achado ela muito bonita e tal. Só que ele não tinha tentado nada com ela. Até porque ele sabia que era padre. Mas ele tinha consciência que ele não poderia fazer nada. Não é mesmo? Exato, ele poderia ter alguns pensamentos impuros sobre isso, até porque o autor ele mostra isso, mas ele não chegou a ter nenhuma atitude com ela. Só depois desse momento, ele achou os dois juntos. Quer dizer, Cônego Dias era o mentor dele, né? Que era o professor dele. Porque ele não poderia fazer também. Foi a partir desse momento que ele começou a mudar a sua cabeça em relação ao que ele podia e o que ele não podia fazer. O superior dele, né? Então, se ele acaba vendo o superior dele fazendo, ele realmente tem esse Exato. pensamento. É um exemplo, né? Pode, eu posso. Por que não? Só vamos. Exatamente. E aí começa que os crimes
dele, assim, né? É aí que essa de Queiroz começa a mostrar a hipocrisia do clero, né? E da sociedade em si, né? Porque o clero se aproveita da posição que eles têm, essa posição superior, assim como se eles estivessem sempre certo. Eles se aproveitam disso para poder fazerem o que quiserem. E a hipocrisia da comunidade que simplesmente não tenta fazer nada contra isso, não se revolta, não faz nada. Lembrando que não é uma crítica direta à igreja, aos dogmas da igreja. Crítica à sociedade, aos padres e os cleros em si. Também, assim, livro bem antigo e são críticas que valem até hoje em dia, assim, dos tempos atuais que a gente tá vivendo. A gente vê várias histórias. Exatamente. Essa de Queiroz pensou muito nisso, em questão de fazer um livro que tem uma crítica, tipo, vai longe. Tanto que na época foi um escândalo, né? O livro, todo mundo ficou, tipo, chocado. Gente, tô passada. Aí, tipo assim, ele foi se envolvendo com a Amélia e começaram a ter relações carnais e tal. E aí, fruto disso, como nós já sabemos, quando a gente não se protege pra fazer isso, o que gera Criança, né? E ele E aí, tudo ali pra ele. quando ele descobriu esse filho, ele precisamos fazer alguma coisa para encobrir esse filho. E pra quem que ele vai pedir ajuda? Conego Dias. Ele chega pro Conego Dias e fala assim: meu queridão, é o seguinte, tu vai me ajudar, e se tu não me ajudar, eu vou espalhar fofoca, vou falar que você tá pegando a mãe dos outros, entendeu? Vai dar pro seu lado, você me ajuda, eu te ajudo, velho. E foi legal porque o Conego Dias não sabia que o Padre Amaro sabia. Ele não sabia que ele sabia. Ele não sabia que ele estava sabendo das relações carnais que ele estava tendo com a mãe da Amélia. Tanto que, a primeiro momento, ele negou ajuda. Ele não queria ajudar. Ele ficou tipo, nossa, mas como assim? Como ousas? Fez isso? É profissão, nossa, com certeza. Exato. E o Padre Amaro pegou e falou, não, calma lá. Calma lá, bem assim. amigo. Aí ele revelou que tinha encontrado os dois num momento lá de intimidade. E a partir desse momento que ele decide ajudar a encobrir o fato a Amélia tá grávida. Faz isso porque uma tia do Conego Dias estava doente e, como desculpa, né, pra disfarçar isso, ele fala pra Amélia ir cuidar da tia dele durante esses 9 meses que ela ia ter o filho, pra ninguém suspeitar que ela tava grávida. Exatamente. O Padre Amaro. Só que, né, o Padre Amaro, né, até fala, não, porque eu vou te ver sempre que eu puder, eu vou tentar ir lá todo dia e tal. Ele faz uma promessa, além de hipócrita, ele é mentiroso. Mentiu pra Amélia, iludiu ela, enganou ela, deu falsas esperanças. Quando o filho nasceu, infelizmente, a Amélia acabou morrendo. Toda a condição precária que eles estavam tendo lá, então ela acabou morrendo. Descanse em paz, Amélia. Amém. Amém. Aí o Padre Amaro chegou lá, né, e falou... Ele ficou assim, nossa, sonso, fingiu que não aconteceu. Ele simplesmente deixou ela lá. Ele até achou bom, porque assim, pelo menos já se livrou de uma prova física de que algo aconteceu. Exato. Então ninguém nunca Mas ia ainda saber. tinha outra prova física. Era criança. Então o que ele fez? Entregou pra Tecedeira dos Anjos. Assim, era uma fachada. Diziam que ela ia cuidar do filho, tanto que ela chegou. Ele chegou. Exato. Tanto que ele chegou a dar uma quantia de dinheiro pra ela cuidar da criança por um determinado tempo. Assim, a Tecedeira dos Anjos, ela tinha uma fama de dar fim, né, nas crianças. Enfim, era o famoso Dar um fim, né? época. Sim, era um tipo de aborto da época, real. E aí ele entregou a criança pra Tecedeira dos Anjos e foi embora, seguir a vida. Só que aí ele falou, ele chegou em casa, quando você chega num lugar, você fala, esqueci a janela aberta. Ele se tocou, botou a mão na consciência. O que eu fiz com o meu filho, velho? Ele chega a ter esse instante de arrependimento. Aí ele vai lá, na Tecedeira dos Anjos, ele chega aí, voltar bem rápido, porque ele chega tarde demais. Porque o filho dele já não estava vivo. A desculpa foi que ele tinha morrido por conta da noite fria. Ele não tinha aguentado a noite fria. Aí o Padre Amaro, ele volta pra casa sem mulher. Sem filho. Do jeito que um padre deveria ser. Normalmente, sem provas da sua hipocrisia moral e social. Seus crimes. Essa é a trama, basicamente a trama toda do livro, né? E aí no final a gente tem a cena dele com o Conego Dias, dois assim, admirando a sociedade e a hipocrisia aqui nela. Vendo como aquilo era bom pra eles, porque, né, como a sociedade era ingênua, ninguém ia acreditar, tá ligado? A não ser que tivesse provas daquilo, mas mesmo se tivesse. Então foi isso. Ele se deu bem. Ele era mal,
mentiroso, hipócrita, é Tudo indiretamente culpado de assassinato e mesmo assim no Exato, do final deu próprio bem. filho. E se deu bem no final. O que aprendemos com isso hoje, crianças? O crime compensa. Que horrível. Não. Brincadeiras à parte. Brincadeira. Não é bem assim. Principalmente Não é bem se assim. você é da alta sociedade, hein? Que aí você não Mas pode bem ser preso. que é o que o Essa de Queiroz quer trazer pra gente com essa história do crime de Padre Amaro, da hipocrisia em si. E que se dá bem no final. Ainda mais por se tratar de figuras que, teoricamente, deveriam fazer tudo certo, né? Mas ele mostra que não. Apesar Igual da político. imagem religiosa, o ser humano, ele é ser humano. Ele continua errando, ele O continua... homem é o lobo do homem. Ele traz isso muito claro pra gente. Com certeza. E é isso, basicamente, né? Sobre o livro e sobre as tramas do livro e sobre a crítica que o livro faz, né, gente? Sim, nossa. Resuminho da história. E essa foi a Resumindo, história do mas- O Crime do Padre Amaro, que temos Nossas essa opiniões sobre grande- como Padre Amaro era uma Esse pessoa drama. desprezível. Como era Todo esse desprezível drama, e da todo esse... inteligência do Essa de Queiroz ter feito essa Essa. trama. E traz isso de uma forma tão clara, tão bruta, tão pesada naquela época, né? Porque ninguém estava acostumado com obras assim. Criticassem tanto de uma maneira tão clara e tão pesada, né? Porque a gente fala da morte de duas pessoas e tal. Então foi um choque muito grande, mas uma crítica. Ele tinha a necessidade de fazer. Uhum. Então foi isso. Podcast de hoje. Foi o podcast, galerinha. E é isso, tchau. Boa noite, boa tarde, bom dia. Boa noite, tia. Muito obrigada É por isso. escutarem. E é isso. Tchau.